Professora Ana Cláudia, pelo convite para fazer parte desta mini conversa relacionada ao grupo de pesquisa, em que alguns dos colegas, a senhora diretora, o professor Francisco Nhachungue, fazem parte deste projeto, que é um projeto muito importante para fazermos essa ponte entre Moçambique e Brasil. Estou muito honrado por esta oportunidade, tentar falar um pouco sobre aquilo que eu sei, que é a questão da urbanização moçambicana. Estou nessa sala com estudantes do terceiro ano, não ensino da geografia aplicada. Eles têm uma disciplina que eu leciono, que é a disciplina da geografia urbana. Então, eu achei essencial convidar a eles para também acompanhar este debate que estará aqui a acontecer hoje. Então, eu preparei estes slides, são poucos slides mesmo, para tentar conversar com o grupo sobre as condições da urbanização moçambicana. Professora Valéria? Eu preparei quase 5 tópicos para falar destas condições da urbanização moçambicana, olhando primeiro pelos padrões e tendência do crescimento urbano. Segundo, vou falar um pouco das principais causas da urbanização, que são causas quase similares em todos os países do Sul-Sul. Não existe muita diferença assim significativa em termos das causas da urbanização. Depois vou apresentar um pouco as características da urbanização em Moçambique, que está num dos meus artigos que eu também partilhei com a professora Ana Cláudia. Depois vou levantar alguns desafios, quais são esses desafios que nós temos para constituir esta urbanização moçambicana, que essa urbanização moçambicana torna-se uma urbanização sustentável. Depois no final, vou falar um pouco das perspectivas e tendências futuras dessa urbanização e o que eu acho que deve ser feito para conseguirmos ter uma urbanização sustentável. Então, são esses 5 pontos que eu quero apresentar de uma forma muito resumida. A primeira, eu vou falar um pouco dos padrões e tendência de crescimento urbano. A história de Moçambique é uma história que nos remete a olharmos um pouco o princípio de congelamento, entre aspas, do processo de urbanização, porque Moçambique, depois da independência, passou por um processo de conflitos, que esses conflitos apenas tornou sustentável a urbanização em alguns polos que nós chamamos de capitais das nossas províncias. As províncias equivalem a um estado, como se pensa na organização do Brasil. Então, a nossa organização é província, depois da província temos distrito, localidade, posto administrativo, enfim. Então, a urbanização, neste momento, depois da independência, ele ficou muito circunscrito a essas cidades capitais, como a cidade de Lixinga, a cidade de Quilimane, a cidade de Nampula, a cidade de Pemba, Beira, etc, etc, etc. Agora, o que acontece nos últimos momentos? Com o fim da guerra, eu vou mesmo fazer um recorte, porque podia fazer um pouco esse processo histórico, vou fazer um recorte. Com o fim da guerra, existiu grandes investimentos estrangeiros que vieram para Moçambique e também a abertura dos países vizinhos que vivem. Esses países estão localizados no hinterland, no interior de Moçambique, não têm acesso à costa. Esses países começaram a dinamizar o transporte rodoviário. E esse transporte rodoviário é conduzido em Moçambique por aquilo que nós chamamos de corredores de desenvolvimento. Aí nós temos o corredor de Nacala, corredor da Beira, o corredor de Maputo, e tem também os outros eixos que mostram esta tendência. Então, o que nós estamos a ver? Se olharmos neste mapa, vamos ver que os corredores, esses são os padrões desta nova tendência de crescimento urbano. Esses corredores, eles começam a ganhar uma nova estruturação, ou seja, a população começa a se aproximar mais às nossas estradas, que são as nossas estradas nacionais, porque as estradas nós classificamos as estradas nacionais, que nós chamamos de N. Tem N1, N2, N3, N4, N5. Então, nos eixos dessas estradas começam a surgir as pequenas
aglomerações urbanas, ou seja, observa-se que há um assentamento urbano que vem ocupando esses espaços. Há muitos teóricos que discutem que este ocupamento, esta ocupação desses espaços, elas mostram uma urbanização difusa. Por quê? Por que difusa? Porque, segundo aquilo que é a estrutura urbana de Moçambique, segundo vários regulamentos, vários documentos normativos, o urbano em Moçambique circunscreve, primeiro, aquilo que são as capitais provinciais e algumas aglomerações que têm uma tendência de ter pelo menos 500 a 1.000 habitantes. Então, são essas tendências que são consideradas de urbano. Mas também faz parte do urbano aquilo que são as vilas. As vilas são capitais dos distritos, também são consideradas urbano. Algumas vilas têm tendência ao município, são município. Então, isto que nos leva a uma caracterização daquilo que nós consideramos o que é urbano. Urbano são cidades e vilas. Não sei se eu... Sim. Então, o que começa a acontecer? Começa a acontecer que as cidades e vila, elas começam a deixar, eles faziam um eixo de crescimento urbano, tradicional, mas a partir dos anos 2000, começa-se a transformar em novos eixos, que são esses corredores de desenvolvimento. Claro que esses corredores de desenvolvimento eles também são atravessados por um lugar, por algumas cidades, por algumas vilas, como por exemplo Nacala, até Nampula, a ilha de Moçambique, todos passam dentro deste eixo. Olhando, por exemplo, para a área da região do centro de Moçambique, cidade da Beira, passa por cidade de Dondo. Então, esses eixos começam a ganhar uma nova dinâmica de ocupação urbana. E isso vai nos chamar um pouco interesse, no sentido de que lá nós vamos observar, por um lado, um crescimento da população, que de uma forma muito mais geral, esse crescimento da população, impulsionado por vários fatores que eu depois vou discutir, esses fatores que vão impulsionar esse crescimento dentro da estatística da população. Por exemplo, nós hoje somos quase 60 milhões de população a nível de todo Moçambique. Então, quase metade dessa população faz parte daquilo que nós chamamos de uma população urbana, quase a metade desta população. Então, a estatística leva no eixo de 30 a 32 milhões de habitantes que são considerados de uma população urbana. Então, nós também podemos ver que a taxa anuais de crescimento dessa população urbana, ela varia de 2,8% a 4,5%. Dentro desse conjunto, nós temos, segundo os dados de Africapolis, que é uma organização que estuda as cidades a nível de África, eles têm demonstrado que a cidade de Tete, que recebeu grande investimento, principalmente o investimento brasileiro do VAL, na altura, que cresceu ou tem uma tendência de crescimento acima da média de muitos países da África Austral, ocupando dos 20 países em crescimento, ele ocupa o 11ª posição. E depois temos a cidade de Quelimane, que também ocupa o 18ª posição. Então, isto mostra que essas cidades, segundo o cálculo de Africapolis, elas têm uma tendência de, por ano, englobar ou integrar mais de 20 mil habitantes por ano. Estamos a falar da cidade de Tete, estamos a falar da cidade de Quelimane. Então, esses mostram que são cidades que estão em expansão urbana. Agora, o que isso traz de uma forma muito contextualizada? Isso traz aquilo que nós chamamos de uma urbanização acelerada, ou seja, uma urbanização que põe em causa o acompanhamento das políticas dos governos municipais, porque os governos municipais eles não conseguem acompanhar esta tendência do crescimento da população que vão residir nas áreas urbanas. Então, isto mostra também um grande desafio para as nossas cidades.
E também os dados da ONU que fazem a análise da população, eles mostram que daqui até 2050 a população de Moçambique vai duplicar. Quer dizer que nós vamos passar de 30 milhões de população ou 32 milhões de população que vive nas áreas urbanas para 64 ou 65 ou 70 milhões de população que vão residir nas áreas urbanas. Então, esse é um dos grandes desafios que nós vamos tentar observar como que o planejamento urbano vai poder responder a este desafio. Agora, as principais causas, olhando este mapa que está aqui, mostra a ocupação dos assentamentos humanos, tanto rurais como urbanos, a maior concentração desta população. Estamos aqui a observar, vamos ver a província da Zambésia, a província de Nampula, com grande eixo de ocupação desta população. Agora, o que os demógrafos discutem? Os demógrafos discutem que as causas deste crescimento populacional, que tem o impacto na urbanização, é a questão da migração rural-urbana. E nós sabemos que rural-urbano tem um grande impacto da questão da pobreza. O nível da pobreza em Moçambique é muito elevado. Então, isso também leva com que a população rural tenta pensar em uma alternativa da sua sobrevivência ou sustentabilidade recorrendo às áreas urbanas. E isso também os dados estatísticos mostram na questão de tipo de atividade que são realizadas nesses espaços urbanos. Mostra-se que muitas das atividades são atividades informais. Né? Os dados estatísticos têm comprovado esta situação. Que a pobreza rural, por exemplo, é de 72%. Esses são os dados do Banco Mundial. Assim, estamos em algum conflito com o Banco Mundial em Moçambique, porque o Banco Mundial classificou Moçambique como o segundo país mais pobre do mundo. E os dados são dados tão recentes, esses dados que estou aqui a mencionar são os dados de 2023, que mostra que a pobreza rural é de 72%, enquanto que a pobreza urbana é de 45,4%. Então, isso mostra também que é um dos fatores dessa migração rural-urbana, a questão da pobreza. Então, nós também podemos perceber que em Moçambique, somente na região norte de Moçambique, temos os fatores do conflito, que começam desde 2017, que tem provocado umas novas emergências, que têm grande impacto na forma de vivência da população no próprio espaço urbano. Eu vou passar aqui a mencionar uns dados que eu tenho em relação aos deslocados internos, que a nossa diretora, a professora Alice, trabalha muito bem com esses dados. Por exemplo, no distrito do Ibo, 37 mil. Esses dados, 37.833 habitantes que saíram deste local para vários outros lugares. Eles não indicam os lugares, mas, por exemplo, temos aqui o distrito de Nangade e Metungi, só de uma forma muito global, estamos a falar de 300 mil habitantes, de 300 mil habitantes que saíram dessas áreas para as áreas urbanas. Então, já podemos entender como que também os conflitos e as mudanças climáticas são também um fenômeno muito importante na análise das causas da urbanização. E a questão das mudanças climáticas, nós podemos observar que muitas das cidades ou áreas urbanas que nós temos estão no litoral. Esta também é uma questão da herança colonial. Nós temos discutido como herança colonial, que as cidades ou os centros urbanos deviam estar no litoral para servir o interesse de escoamento
daquilo que eram os produtos ou matéria-prima produzido em Moçambique. Então, nós podemos ver que, tanto na região centro como na região norte de Moçambique, houve choques climáticos muito, que eu posso dizer, perigosos, no sentido de que colocou a população num sistema mesmo de risco de sobrevivência, que a população tem dificuldade de fazer essa recuperação com tanta rapidez. Há apoio do governo? Existe, mas a dinâmica do apoio do governo não conseguem restituir aquilo que foi a perda desse período em relação a dois eventos que foram muito devastadores, que é o ciclone Idai e ciclone Kenneth, em 2019. Então, nós podemos ver esses fatores como fatores propulsionadores da urbanização e do crescimento urbano a nível de Moçambique. Agora vou falar das características da urbanização em Moçambique. Existem várias características da urbanização em Moçambique. Eu tentei trazer aqui uma foto aérea da cidade de Lixinga. A professora Ana Cláudia pediu sempre fazer esta interface entre o nacional e o local, então achei essencial trazer esta fotografia. Aqui nós usamos muito esse conceito, é um conceito local que nós usamos de urbanização informal. O termo de urbanização informal não é em termos de que apenas liga-se à ocupação do espaço, que também é informal a ocupação desses espaços. O professor Santana teve a oportunidade de fazermos um trabalho de campo conjunto. Ele apreciou esta situação de uma ocupação informal. Mas não no sentido só de ocupação informal, mas no sentido de que a responsabilização para erguer, constituir uma habitação depende muito mais do indivíduo. Ou seja, é o indivíduo que vai ter ao encontro desses serviços, ele que gasta o seu dinheiro, o Estado apenas é regulamentador, e se for regulamentador, é num princípio mesmo de um Estado mínimo da sua intervenção. Então, há muita responsabilidade que é a responsabilidade individual. Então, é este termo de urbanização informal que nós caracterizamos. E essa característica não é uma característica só de Moçambique, mas é uma característica de vários outros países da África subsaariana, tem também esta forma de organização urbana. E outra questão também, que eu já falei, que é do crescimento de assentamentos informais, que está relacionado à questão do êxodo rural, mas também essa urbanização informal, já que depende muito do indivíduo, ali onde ele se instala, há uma carência de infraestrutura. Infraestrutura de serviços, de apoio ao serviço. Por exemplo, serviço de água. O professor Santana viu bem a questão de água, como é acesso à água dentro da nossa estrutura urbana. Então, nós temos também esta questão de déficit dessas infraestruturas. Então, são muito mais, nós podemos chamar assim, de espaços urbanos dormitório, ou seja, são aqueles lugares em que as pessoas constroem mais para residir sem muita infraestrutura de suporte para a sua sobrevivência condigna. Então, o que isso nos leva hoje? Isto nos leva hoje a falarmos um pouco de uma perspectiva ou tendência futura, olhando de tudo aquilo que eu acabei de apresentar. Então, eu gostaria que passássemos para um outro slide. Ok. Desculpa. Vamos falar agora dos desafios da urbanização. Estou com muita pressa de terminar, olhando a vossa agenda, olhando o tempo para vocês. Então, aqui vamos falar agora dos desafios da urbanização moçambicana. Quais são esses desafios? Eu acho que esta fotografia diz tudo. Diz primeiro a questão de habitação precária. Essa questão de habitação precária é um problema
mesmo geral, nas habitações dos países da África subsaariana. A professora Ana Cláudia falou um pouco da experiência dela quando passou num dos países de colonização francesa, mostrou que há muita semelhança em termos de habitação precária. Então, Moçambique não foge à regra, a questão de habitação precária. Agora vamos ver o que nos diz os dados sobre habitação precária. Diz assim que as casas convencionais, aquelas casas convencionais, vivenda, apenas são 16%. Em todo o território nacional, essas casas são apenas 16%. E as casas mistas, estamos a dizer, aquelas casas que têm, por um lado, o convencional metade e o outro metade também a casa de construção precária. Esses contabilizam 22%. E depois temos aquilo que se chama de casa básica, como esse que estamos a ver aqui nessas imagens. Temos em Moçambique quase 42%. Então, nós vivemos, de uma forma muito geral, num contexto de habitação precária. Somente olhando a questão da periferização, ou seja, das periferias, nós vamos ter essa experiência com tanta facilidade. Eu espero que a vossa visita a Moçambique possamos fazer vários estudos de campo, olhando esta questão de habitação precária. Saneamento e acesso à água ainda é um desafio, o acesso à água. Por mais que seja naquelas cidades em que o rio passa por muito perto, há grandes desafios de acesso à água potável. Grande parte da população não consome água potável. Isso existem vários relatórios que foram levados por várias entidades que mostram isto como um grande desafio em Moçambique. Existe uma política do governo do presidente cessante de que um distrito, uma fonte de água, mas esta política não consegue responder àquilo que é a dinâmica da ocupação do espaço pela população, a busca desse precioso líquido. Ainda é um desafio. O desemprego urbano ainda é um dos grandes calcanhares de Aquiles, quer para os políticos, quer para nós como estudiosos, na busca de melhor alternativa de como podemos reduzir a questão do desemprego em Moçambique. Existem políticas que indicam que temos que andar com uma questão de empregabilidade, mas hoje existem também políticas de criação de fundos para jovens, mulheres, irem acessar esses fundos para responder à questão do desemprego urbano. Ainda é um desafio, temos que ver. Outra questão é a questão da pressão sobre os serviços públicos. Nós sabemos que estamos numa sociedade em que a população cresce e também a ocupação desses espaços por habitação, que torna a nossa urbanização uma urbanização difusa, mas esta urbanização difusa provoca grandes impactos na procura de serviços públicos por parte da população. E em Maputo é muito mais observável isso, quando nós vamos analisar um pouco a questão dos transportes públicos. Como que o transporte público funciona em Maputo, as reclamações que existem na busca desses serviços públicos. Porque os serviços públicos ainda não estão muito descentralizados, ainda estão muito concentrados nas áreas centrais das nossas cidades. Então, isso provoca uma grande pressão sobre esses serviços públicos. Agora vou falar da perspectiva e tendências futuras. O que os dados nos mostram? Os dados nos mostram que há aquelas que eram pequenas cidades, elas começam
a ganhar corpo, transformando em cidades médias. Por exemplo, ninguém imaginava que a TED ia sair da posição em que saiu para a posição 11º dos países, dos 20 países da África Austral que crescem com grande rapidez. O outro desafio nessa perspectiva e tendência futura é tornar esta urbanização sustentável. Não sustentabilidade em termos dos recursos econômicos, mas sustentável também na forma de uso desses espaços urbanos. Este ainda requer uma perspectiva de análise que possa levar o governo e os outros interessados em pensar quais são os caminhos viáveis. Quais são os caminhos viáveis? Por que eu digo isso? Porque esses espaços eles estão densamente ocupados, que não permite com que a população saia desses espaços, porque é caro para o poder público municipal retirar essa população para construir infraestruturas de apoio ou de serviço a esta população. Então, ali tem que se pensar nas alternativas de uma urbanização sustentável, senão as nossas cidades vão ser cidades insuportáveis, no sentido de que vamos viver nessa cidade, mas os recursos que cabem a essa cidade, elas não conseguem responder a dinâmicas, tornam-se cidades com maior nível de desigualdade em relação às outras cidades. Outro desafio é do planejamento urbano. Esse é um dos grandes desafios. Já existe um movimento de várias faculdades tentar formar técnicos em planejamento urbano, com a ajuda de vários parceiros brasileiros, italianos, portugueses, tentando olhar a questão do planeamento urbano. Essa questão do planeamento urbano apareceu porque existia um debate, somente na geografia urbana, de que diziam que esses assentamentos são assentamentos informais. Então, se são assentamentos informais, nós temos que formalizar esses assentamentos. Então, da melhor forma de formalizar ou corrigir os erros do passado, no futuro, nós temos que partir por o princípio de planejamento urbano. Então, isto ficou como uma marca, mas ainda se sente em alguns municípios que esta marca de planejamento urbano ainda não foi comprado, como dizem os brasileiros, com os técnicos para pensar esse desafio de uma urbanização sustentável. Também outra questão que tem que se pensar para a perspectiva são políticas públicas. Políticas públicas virada à questão dos espaços urbanos. Ainda se pensa de uma forma muito tímida em relação às políticas públicas para o espaço urbano. Existem algumas iniciativas, mas são iniciativas muito isoladas, mas temos a nível dos municípios uma associação dos municípios, mas esperamos que essa associação dos municípios possam ter uma capacidade muito forte de pensar, por exemplo, a criação de um Ministério das Cidades, como no Brasil, para responder bastante esses problemas urbanos, porque temos problemas de transporte, problemas de saneamento, temos muitos problemas que precisamos de políticas públicas municipais para responder a esta questão. A outra questão é programas governamentais. A partir do ano passado, existiu um movimento que mostra que já estamos a ter uma consciencialização sobre a importância de viver na cidade, sobre a importância de valorizar o espaço urbano como um lugar de direito à cidade. Então, já está a existir um pouco, já temos uma política nacional de urbanização, já temos as políticas de ordenamento territorial, já temos vários programas de assistência aos municípios para olhar a questão da obrigatoriedade na implementação
dos planos de urbanização. Então, está acontecendo este movimento, mas ainda falta muito em termos de debate sobre a geografia urbana, que ainda é considerado, e do meu sentido, marginalizado em relação às outras geografias, em termos de olhar a urbanização como um dos problemas deste século. E dito isso, eu agradeço por esta oportunidade de apresentar um pouco sobre essas condições da urbanização moçambicana, olhando para essa fotografia. Eu acho que essa fotografia diz um pouco de tudo sobre a questão do crescimento, sobre a questão da organização do nosso espaço urbano e os desafios